Existem dois dons de línguas, segundo alguns pentecostais e neopentecostais. Aquele que levou os apóstolos a falar em outro idioma e o dom de língua dos anjos, também conhecido como línguas estranhas. Que heresia! Vamos para a Bíblia. Em Marcos capítulo 16, versículo de número 17, o Messias disse: "Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas." Bom, novas línguas aqui, em grego tem duas palavras para novo, nova, novos ou novas, certo? Em grego nós temos kainos, que é uma nova ou novo que já existe, e tem neos, que é um novo ou nova que não existe, inédito. O que o Messias usou aqui em grego é justamente kainos. Então o Messias falava de um outro idioma, uma língua existente, todavia era nova para os apóstolos porque eles não falavam. Então esse dom viria e os daria a capacidade de falar em uma língua já existente, que não tem nada a ver de sobrenatural a não ser o dom que os capacitava para isso, tá? Porque essa língua era comum dentre os outros povos, os povos estrangeiros. Todavia, era nova para os discípulos. E em nome dele, eles receberiam a capacidade, pelo Espírito Santo, de falar outros idiomas para a propagação do Evangelho. Que é justamente o que aconteceu aqui, ó. Atos, capítulo de número 2. Vamos lá? A partir do versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do sol um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Eles tiveram uma visão de línguas, em chamas, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, ou seja, judeus estrangeiros. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: "Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando?" Ou seja, eles não são de uma parte que não tem nenhum tipo de contato com estrangeiros? Como podem eles falarem essa língua sem as tê-las estudado, sem ter convívio, com estrangeiros? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então o dom de língua leva o indivíduo a falar um outro idioma e não a língua dos anjos. Da onde veio essa ideia? Em 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 1, diz assim: "Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine." A língua dos anjos aqui se refere aos missionários judeus, dentre eles a maioria apóstolos, sacerdotes, que pregavam dentre os gentios, e os mesmos achavam que se falassem e orassem, como era de costume deles, em hebraico, também seriam tão espirituais quanto. E você pode ver que em Apocalipse os anjos ali também são judeus que estavam nessa região pregando o evangelho, eram líderes da igreja. A prova disso está em Malaquias, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: "Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, porque ele, o sacerdote, é o anjo do Senhor dos exércitos." Então a língua dos anjos era a língua dos judeus, que oravam em hebraico, e os gregos achavam que se aprendessem seriam mais espirituais. Não tem nada a ver com esse fenômeno maligno de possessão que acontece nas igrejas pentecostais e neopentecostais.
Uai, seu app de vídeos curtos.